você tem de fugir. Não são poucos os momentos na Bíblia em que a palavra de Deus nos orienta a fugir. E é sobre isso que a gente vai orar hoje, porque nem sempre você tem de permanecer e resistir. Nem sempre você tem de lutar contra. Existem momentos que resistir, combater, não vai valer a pena. Você tem de fugir. E a Bíblia orienta a gente a saber discernir esses momentos, saber tomar essas decisões, porque dessas decisões vão vir a nossa conduta, a formação do nosso caráter, também o melhor para a nossa vida, o evitar tantos males e maus estar que você pode provocar para si mesmo e danos que podem ficar ainda como marcas que você vai carregar por toda a sua vida. Por isso, fugir também é uma saída. A Bíblia fala em momentos onde você tem de resistir, onde você tem de enfrentar, onde você tem de confrontar, mas existem os momentos de que você tem de clamar, de buscar, de ter uma direção e buscar uma direção diante de Deus. E nesse buscar essa direção, você vai se afastar, você vai se manter longe, você vai se distanciar. Você pode olhar agora para a sua vida e pensar assim: o que eu devo me distanciar? Ou por que eu devo me distanciar? Qual a circunstância que tem na sua vida que você, assim, de imediato, já poderia pensar: olha, isso eu tenho de fugir, eu tenho de me afastar o máximo disso, eu tenho de manter o máximo de distância dessa situação. Em 1 Coríntios, no versículo 6, no capítulo 6, no versículo 18, diz assim: fugir da impureza sexual. Qualquer outro pecado que os homens cometem é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra seu próprio corpo. E a Bíblia também diz que aquele que se une à prostituta faz-se um com ela. Então esse é um dos motivos que a Bíblia aponta que você tem de fugir. Fugir da impureza sexual para você não contaminar o seu corpo, porque a impureza sexual atinge o seu corpo e atinge a sua mente. A impureza sexual não é só você se relacionar com uma GP, sair por aí, não tem esposa, aí sai por aí ficando com GPs. GPs são mulheres dominadas por demônios. São mulheres que poderiam fazer muitas outras coisas na vida, mas decidiram viver com um homem, com outro, e isso é abominação diante de Deus. Isso traz corrupção da mente, transtornos mentais. Todas as mulheres que entram para essa condição, entram numa condição de total decadência moral, de padrões de bem, perdem a noção de discernir entre o certo e o errado, porque passam a ser dominadas pelas trevas. E quem entra nessa condição também traz para a sua vida a dessensibilização com o pecado e passa a normalizar o que é das trevas. Mas a impureza sexual, ela começa por níveis e se transforma em vício sexual. E aí ela vai para condições de aberrações sexuais.
da pessoa fazer coisas impensáveis, medonhas, nojentas, que elas não querem ser apanhadas nisso de forma alguma, né? Tem terror de que alguém saiba que ela teve a coragem de praticar tal coisa. Pouco tempo atrás, numa entrevista em Portugal, a Anitta soltou, né, que ela se relacionava até com cachorros. Aí depois ela se assustou com aquilo que ela falou, tentou remedar ali, mas não dá para remendar, né? Soltou, já falou. E tem muitas pessoas dentro dessas condições. Aí vão para as plataformas e vão patrocinar as forças do inferno. Porque se o homem, olha aí, são multidões de homens que patrocinam a pornografia, que patrocinam essas plataformas de fãs, que se alimentam desse lixo, e esse lixo é o suficiente para eles. Quando há algo maravilhoso, Deus fala no Salmo 23 de uma mesa preparada por Ele. Então Deus tem uma mesa para preparar, tem um banquete, Deus preparando um banquete. Mas aí você vai para o chiqueiro e come lavagem, e gosta da lavagem, e gosta da pudriqueira que está lá dentro. Então 1 Coríntios 6, no versículo 18, pede firmemente fugir da impureza sexual. Esse é um clamor por santidade no corpo e na mente, para que os homens deixem vícios que roubam a sua energia e que vão destruir a sua vida, e qualquer outro relacionamento que entrar em você, sua alma já vai estar corrompida. Demônios já vão estar cercando os seus caminhos e vão atrapalhar completamente a sua vida. Então nós vamos levantar um clamor por santidade. Vamos orar. Deus de glória, Deus de maravilhas, Tu és um Deus que pode todas as coisas, mas não pode quebrar os princípios que o Senhor mesmo estabeleceu. Nós temos livre-arbítrio. A escolha somos nós que fazemos. Nós que decidimos a nossa vida. Senhor Deus de poder, entra no coração e na mente de homens e mulheres para que eles entendam que o domínio da sua vida pertence a eles. O céu ou o inferno que eles terão é decisão própria e particular, individual de cada um. Que o Senhor não quer nenhum filho no inferno, mas os filhos têm direito de escolher. Então, Senhor, nós te clamamos por santidade, pelo poder do nome de Jesus. Clamamos por santidade nos pensamentos. Clamamos por santidade nos leitos conjugais. Toda imundícia, toda sujeira, toda pornografia que foi levada para os leitos, que sejam limpos, ó Pai, e que os leitos conjugais sejam apresentados diante de Ti, santos, como um culto de gratidão ao Senhor. Que haja, ó Deus, poder da presença do Seu Espírito nos momentos de intimidade dos casais, e não a presença de espíritos malignos norteando, orientando e promovendo situações medonhas, constrangedoras, horríveis dentro dos lares, dentro das casas. Senhor Deus de poder, santidade para os homens separados, para os homens que estão sozinhos, santidade para as mulheres que estão separadas, santidade para as mulheres que estão sozinhas, porque o melhor para a nossa vida pode não ser o mais fácil, mas vai nos levar a uma vida de felicidade e de bem-estar. Vai aliviar nossos sofrimentos. Então, ó Pai, pelo poder santo e precioso do nome de Jesus, nós clamamos a Ti, pelo poder da Tua palavra, que Teus filhos
Fujam da impureza sexual. Fujam de qualquer outro pecado que contamine o seu corpo, que é templo do teu Espírito Santo. Pelo poder do nome de Jesus, nós oramos, nós abençoamos e nós te bendizemos, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça pelo poder do nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus.